Voltamos, foi rapidinho, hein? Então você está na Reconnect para além da religião. Seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Então, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está excelente com o deputado Renato Roseno sobre intolerância religiosa, vai aqui nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir o áudio desse e de outros programas que já passou aqui no programa, você em qualquer lugar do mundo, na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer, você pode escutar no seu carro, no seu celular, no seu computador, quando e onde você quiser, tá? Não esquece, tá? No nosso canal do YouTube, de dar um like, seguir nosso canal, para ficar sempre antenado nas novidades. Aqui com a gente hoje, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o deputado Renato Roseno, falando sobre intolerância religiosa, né, e direitos humanos. Antes de ir para o intervalo, Roberto, capcioso como sempre, fez uma perguntinha. Pode repetir, Renato? Roberto, desculpa. Renato e Roberto, eu estou vou refazer a pergunta para quem já se perdeu no intervalo. Mas é o seguinte, a gente vê que é muito comum imagens religiosas em espaços públicos, que são públicos. O meu questionamento, que eu queria saber a sua opinião, é: essa pluralidade, ela deve ser preservada? Então, se tem uma imagem cristã, deve ter uma imagem também de outras religiões e todo mundo conviver ali com as suas imagens? Ou o ideal é que não tenha? O Estado laico, o que é ideal para o Estado realmente ser laico? O ideal para o Estado ser laico é, obviamente, ele cultivar dois tipos de, digamos, espaço. Você vai ter o espaço, né, em que não deve haver um símbolo religioso em específico, né? Ou seja, um teatro, um parlamento, né, uma repartição, ela deve ser feita de tal forma que todos se sintam, né, acolhidos naquele espaço. Mas ele pode ter espaços interreligiosos. Veja, vamos pensar o seguinte: países que tiveram grandes tragédias, guerras, né, ou então tragédias naturais, em que houve um grande número de vítimas, eles constroem espaços, para além do ecumenismo, espaços interreligiosos, inclusive como memória, né, como respeito à dor daqueles. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, né, você teve a barbárie contra os judeus, né, na Segunda Guerra, né, que o nazifascismo queimou, né, nos fornos, né, dos campos de concentração milhões de pessoas. Ou seja, não é lícito, por exemplo, você fazer a memória daquele espaço, né, daqueles espaços, como uma memória que a um só tempo diga às novas gerações o que aconteceu para que aquilo não se repita. Eu gosto muito de uma consigna, né, da luta do direito à memória, sobretudo em relação à ditadura, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho super importante. Perfeito. Super importante. Então, eu acho que os espaços interreligiosos, eles podem ser, sim, né, espaços importantes, inclusive, para esse cultivo. Eu fiz essa menção à Segunda Guerra porque sempre que há, né, memória, por exemplo, das vítimas da bomba atômica no Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki, das vítimas dos campos de concentração, né, você vê chefes de Estado depositando, né, flores em túmulos, em respeito. Aquilo ali se configura um determinado tipo de espaço interreligioso. Claro que nós temos muita coisa ainda para reparar. Se você pensar na reparação que deve ser feita, né, as nações africanas, nós temos aí quantos séculos de reparação histórica que tem que ser feito. O Brasil talvez seja um dos países em maior dívida com as nações africanas. Se você pensa, né, os milhões de africanos e africanas escravizados que foram sequestrados e cruzaram o Atlântico, né, e que tiveram a sua cultura, tradição, espiritualidade, economia, sociedade, né, desrespeitados e vilipendiados, né? Portanto, nós precisávamos muito pensar nisso. Vamos pensar o seguinte: a revolta dos malês, né, na segunda metade do século XIX, Bahia, né, você tem ali, obviamente, uma série de expressões em que o medo da elite branca de então que não se reproduzisse aqui uma revolta abolicionista que ganhasse o país. Você não precisaria hoje, dentre outras coisas, lembrar isso, né? Acho que você tinha que lembrar. Então, eu acho que assim, em nome do Estado laico, você tem que criar, a regra geral você não deve, né, transformar espaços estatais em espaços de uma única religião. Isso não quer dizer, isso não veda que você, em nome da memória, em nome da pluralidade, por exemplo, você não possa fazer um espaço interreligioso.
caberia a nós, por exemplo, né, pegando o que Bernardo acabou de colocar, o núcleo central de todas as religiões é a paz, né, o convívio, a harmonia, o amor incondicional, né, a solidariedade, a justiça social, o respeito à natureza. Em tempos de intolerância, não seria muito importante uma convocação dessa envergadura, por exemplo? Não seria importante afirmar a mensagem fundadora dessas religiões, uma mensagem de paz e harmonia entre os seres humanos, entre as sociedades, entre as culturas e, né, entre si? De agregar, respeitar e conviver. Mas, sem dúvida alguma. Bom, nesse ponto de vista, eu acho que haveria uma agenda aí muito importante. Bem no bloco anterior, quando eu falei das dimensões de direitos humanos, né, que Bernardo havia colocado, a gente lembra muito das primeiras dimensões. Direitos civis e políticos, ali século XVIII, né, direitos sociais e econômicos, século XIX, né, os direitos, né, à paz, à convivência, já século XX, né, que são chamados direitos, os direitos ao meio ambiente, os direitos à consideração. Né? Hoje se fala muito, o direito de ser considerado na sua etnia, na sua religião, na sua identidade de gênero, ou seja, o direito de ser considerado na sua identidade. E isso me parece um núcleo importante. Isso pode ser uma agenda importante. Repito, para o nosso telespectador. Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância. Você não responde à intolerância com violência. Né? Isso é uma pergunta importante. Você pode, em nome do combate à intolerância, ser intolerante? Claro que não. Então, essa pergunta é difícil. Né? Tem uma filósofa alemã, que muitos de nós gostamos, a Hannah Arendt, que diz assim, a única coisa intolerável é a intolerância. Né? Quando ela vai se referenciar ao nazismo. A única coisa intolerável é a intolerância. Se eu afirmo isso, eu tenho que dizer o seguinte, bom, portanto eu vou combater a intolerância como? Né? Com que exercício? Né? Eu vou responder isso só com direito penal? Hoje nós temos um conjunto de leis no Brasil. Você tem, né, a injúria causada por discriminação, você tem a lei contra a discriminação que tipifica a discriminação religiosa e tal. Eu acho que elas têm que ser todas consideradas. Mas, para mim, o alvo fundamental é como é que a agenda política não é capturada por uma única fé ou por uma única visão, né? Nem manipulada eleitoralmente. E o discurso público ele não pode ser um discurso de separação e dissociação, mas de respeito às pessoas na sua diferença. Nós temos que educar as pessoas, não para que elas sejam intolerantes às outras, que elas determinem, né, como é que as outras têm que ser, mas que elas sejam educadas, sobretudo, para se guiarem pelo seu conjunto de valores, né, e respeitarem aquelas que têm valores distintos. Então não é só fazer valer a lei com as punições referentes à intolerância. É fazer um trabalho anterior de educar a população, mostrar para a população que realmente existe essa pluralidade, que ela deve ser exercida de uma forma tranquila, mas, deputado, de uma forma laica. Segundo os dados, por exemplo, do antigo, né, Ministério dos Direitos Humanos, entre 2015 e 2017 foram registrados uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Só em São Paulo eram registradas 8 por dia. Sobretudo contra religiões de matriz africana. O senhor acha que nós somos bem servidos de leis, mas que nos faltam são políticas públicas que garantam essa liberdade religiosa? Existem 3 verbos nos direitos humanos: reconhecer, promover e garantir. O Brasil, em geral, ele é muito profícuo e produtivo em reconhecer. Né? Lamentavelmente, até antes dessa atual chancelaria, né, desse atual Ministério das Relações Exteriores, se você pega a era democrática do Brasil, você reconheceu a maioria dos tratados, reconheceu todos os tratados internacionais de direitos humanos. Na era democrática, né? Se você pega o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele é um pacto de 62. Ele só foi reconhecido no Brasil em 92, ou seja, isso é muito importante. Só na democracia os direitos humanos são reconhecidos. Né? A ditadura não reconheceu nem o PIDCP, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nem o PIDESC, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 2 pactos eles só foram ratificados pelo Brasil já na democracia. Isso é muito importante recuperar a história. Demoraram uns 30 anos para o Brasil reconhecer os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais dentro do sistema internacional de direitos humanos. Bom, fechado esse parênteses, nós, ao passo que reconhecemos, né, ou seja, a gente nomina o direito, você diz que o direito existe. Tem que vir um segundo verbo, que é promover. Promover o direito é o investir para que o direito ele vire vida, né? Que ele saia do papel. Hoje teve uma pessoa, eu estava numa assembleia com pessoas
pelo direito à saúde. E uma pessoa perguntou assim, eu não tenho direito ao trabalho? Por que o meu direito ao trabalho não é reconhecido? Eu achei essa pergunta sensacional. Me lembrei de um versículo bíblico que depois o Drummond transformou num verso poético, né? As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Né? Isso você vai encontrar lá no versículo bíblico, que vai encontrar na poesia do Drummond também. As mesmas, né? O mesmo sentido. Porque, de fato, a relação social ela não é produzida só pela lei. Portanto, nós temos um grave problema de ausência de promoção. Agora, eu quero voltar lá ao começo. Tudo depende de uma relação de poder. Nós temos hoje um bloco de poder no mundo, né, que ele está indo por um caminho muito autoritário, o bloco de poder mundial. Né? Ou seja, aquela pactuação lá de trás da Revolução Liberal Burguesa, ela não sustenta mais. A Nova República, vamos agora chegar aqui no Brasil bem de pertinho, a Nova República, aquele pacto lá de 88, ele não segurou mais o Brasil. Ele foi corroído. Ele foi corrido por sujeitos econômicos e sujeitos políticos. Você pega, quais são as 4 agendas do autoritarismo brasileiro? Tem uma agenda econômica, retirar direitos dos trabalhadores. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Você tem uma agenda de segurança pública, né? Bandido bom, bandido morto, recrudescimento penal, né? Então, assim, todo um populismo penal. Você tem uma agenda, né, anticorrupção, né? Que toca muito no brasileiro. E você tem uma agenda moral, de costumes, que pega a religião. Essas 4 agendas se conjugaram para o Trump ser eleito, para o Bolsonaro ser eleito, né? Essas 4 agendas são as agendas do populismo autoritário no mundo. Se você pega a agenda do populismo autoritário na Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, ela vai ter algumas variações. Por exemplo, nos países da Europa, eles pendem mais para o extremo nacionalismo, eles colocam o estrangeiro como grande inimigo, mas elas vão, né? Por exemplo, se você pega agora o Vox na Espanha, ele reproduz vídeos do Brasil, né, para fazer a sua agenda de intolerância. Então, me parece que a questão central é que o bloco de poder atual é um bloco de poder em que ele não está, digamos, né, engajado, ao contrário, ele não está engajado em promover tolerância, ele está engajado em promover intolerância. Então, ele não está engajado em promover democracia, Estado laico, pluralismo, valores republicanos. Ele está engajado em fazer exatamente o contrário. Nós estamos num grave perigo. Todo dia, né, o autoritarismo ele dá uma volta no seu parafuso. Veja, você tem um presidente que fala mal da imprensa todo dia, que ele destina verba para uma única emissora de TV que é vinculada a uma determinada religião, que lhe é, né, favorável, conveniente. Ele usa e abusa de fake news, né? Faz escárnio com jornalista, com grupos como indígenas, ou seja, a gente vai naturalizar. Bom, eu queria lembrar ao nosso telespectador que os judeus do início dos anos 30 na Alemanha, né, não levaram Hitler a sério. É muito perigoso isso, de não levar o autoritarismo a sério. Mas, deputado, a gente vê que isso é uma coisa... Desculpa, Alberto. É uma coisa meio que histórica, por exemplo. Se a gente for resgatar 2011, né, quando entrou, por exemplo, apresentado ao presidente do Senado na época, José Sarney, né, um conjunto de 1 milhão, um baixo-assinado com 1 milhão de assinaturas da bancada da mesma religião, né, que apoia o atual presidente da República, né, contra as leis contra a LGBT-fobia. Né? Eu não estou falando mais nem de religião, eu estou falando sobre direitos humanos de uma forma mais complexa. Reprodutivos, sim. Né? Então, corroborando com o senhor disse, isso não é uma coisa nova. Né? Determinadas bancadas políticas... Tem muita força. Né? E vai ter mais força na próxima eleição. E o que é muito preocupante é que essa força vai contra direitos humanos. Por exemplo, que é 1 milhão de assinaturas contra uma lei que protegia, né, a comunidade LGBT, e a pessoa ser contra isso, é a favor de quê? É a favor é essa a confusão entre o público e o privado. Eu acho que o Brasil ele sempre tornou o privado público, né? No sentido que é a privatização do público. Vamos pensar o seguinte. Veja, eu defendo intransigentemente o direito da pessoa, se ela é pentecostal, neopentecostal, ela tem o direito de sê-lo. Eu defendo isso.
Se algum neopentecostal ou pentecostal se sentir, né, alvo de uma forma de discriminação, eu vou lá e defendê-lo. Agora, a agenda daquela comunidade não pode ser a agenda do Estado. Veja, o Estado pode e deve reconhecer que existem pessoas que sofrem opressão homofóbica, ele deve reconhecer isso. Ele deve reconhecer isso. Ele não pode se furtar a reconhecer que existe homofobia porque existem, né, determinados grupos que, em razão da sua fé, né, não reconhecem, por exemplo, a relação homoafetiva. Pô, reconhecer legalmente o casamento igualitário, né, isso não obriga lá que uma determinada pessoa de uma determinada fé ela vá ter na sua fé, na sua igreja, na sua comunidade, casamentos religiosos, né, igualitários. Sim. Ou seja, é necessário manter essa separação entre o que é a comunidade religiosa, os seus valores, a sua moral, né, os seus valores individuais e, né, o Estado. Agora, eu vou complicar um pouco mais a minha própria resposta. Você não perguntou, mas eu vou complicar. No Brasil, a pessoa tem direito de ser racista? No Brasil, a pessoa tem o direito de ser intolerante? Não. Não tem. Veja, mas você não tem pode direito usar... de proferir discursos intolerantes, Pronto, racistas. esse limite do ponto de vista jurídico, ele é muito tênue, né? A liberdade de expressão ela não pode ser utilizada indistintamente para proferir, por exemplo, racismo, né? Você não pode, diante do conjunto de opções que nós fizemos, e na nossa tradição jurídica, você não pode utilizar-se, por exemplo, da sua liberdade de fé ou da liberdade de expressão para, né, proferir, né, ao outro uma ofensa, uma injúria. Então, é muito importante que nós compreendamos, né, que nós aqui pactuamos um determinado pacto sociopolítico que está inscrito no artigo 5º da Constituição, né? Você não tem o direito de né, ser um bandista, cristão, né, budista. Bom, esse direito está inscrito nesse pacto sociopolítico que foi feito. Então, existe leis, existe um direito a ser cumprido. Existe um pacto sociopolítico que vira lei. Eu estou insistindo nisso, porque, assim, como advogado, assim, é muito interessante que as pessoas sempre acham que a resposta vai estar na lei. A resposta vai estar no poder. Só para nortear, porque o que acontece? A gente está falando aqui com nossos telespectadores, com alguns líderes religiosos, de pequenos templos religiosos, algumas religiões de matriz africana ou cristãs, o que seja. Mas acho que a pergunta que eles fazem é: quais são os meus direitos? Então, jogaram uma pedra em cima do... Tá fazendo um culto, jogaram uma pedra e... Eu tenho o direito... Isso pode ser um alvo... A quem eu recorro, o que é que eu faço? Bom, primeiro vai comissão... Bom, a depender do ato, você vai... Na prática, o que é que eu devo fazer? Você vai lá na Comissão de Direitos Humanos, faz a denúncia, eu vou encaminhar, ou então a própria delegacia de polícia, ou aos dois. Pronto, acho que isso é super importante, né? Agora, assim, a nossa comissão, ela está aberta. Eu tenho recebido muitas situações e tenho encaminhado. Então, eu tenho recebido situações em Fortaleza, fora de Fortaleza, e de diferentes religiões. Quero dizer isso, diferentes religiões. Recebo cristão, né, povo de santo, eu recebo várias religiões. Então, isso não é ou seja, para mim isso é inclusive, a diversidade, ela enriquece a nossa compreensão e o nosso desafio. O que nós queremos é a diversidade, é a pluralidade, é sobretudo isso. Isso é super importante. Claro que tem determinadas situações que são crime. Tem que instaurar um deputado, policial. O que se comenta muito, inclusive nas associações de religiões de matriz africana, como alguns líderes religiosos que sentaram aqui nessa nossa mesa, né, que a denúncia é feita, mas o ideal é que a polícia estivesse preparada claro, para acolher essas pessoas. Talvez, deputado, uma coisa que nós já debatemos em outro momento, eu e o senhor, a Lei Maria da Penha, né, ela surgiu para a proteção das mulheres, mas se houve a necessidade de criar uma delegacia especializada em direito da mulher, porque se notou que as delegacias tradicionais, ou as delegacias integralizadas, não tinham um preparo, talvez, cultural de receber essa denúncia de uma mulher. Talvez esse não seria um momento de nós termos uma delegacia especializada em tolerância religiosa? Olha, a especialização sempre melhora o atendimento. Né? Esse é o pressuposto. Você especializar, você sempre vai melhorar o atendimento. Isso é indiscutível. Vamos pensar o seguinte. Antes das delegacias, nos anos 90, né, você lê meu currículo, você viu que eu tenho uma trajetória muito
focada no enfrentamento à violência contra a criança. As delegacias especializadas em atendimento à criança, elas são dos anos 90. Antes, essa criança tinha que ir para uma delegacia comum. Uma das pautas que a gente tinha nos anos 90, né, e que, de fato, o Estado brasileiro acolheu, é que, olha, nós precisamos de um tipo de delegacia, porque essa vítima é uma vítima muito especial, ela tem que ser muito bem acolhida, né? Então, quando você especializa, você melhora o atendimento, não tenho dúvida. Mas você não vai ter... Veja, o Estado do Ceará tem 184 municípios. Você não vai conseguir ter uma delegacia especializada... Né? Mas o núcleo, deputado, não, porque o que se fala muito, deputado, aqui a gente escuta nas associações, desculpe interromper o senhor, que se fala muito eu ligo pro 190, ou então eu vou na delegacia fazer o BO, o delegado é evangélico, que seja, o pessoal de terreiro, né, principalmente. O delegado é evangélico, o delegado é de outra religião, ou então eu sou um católico, vou fazer, tem outra religião, que seja. Ou seja, o BO não é levado a sério, vou deixar para lá, ou então até mesmo o que dificulta muito a estatística é que não se tem durante um BO, não se coloca, não se tipifica crime de tolerância religioso, sempre é racismo ou então injúria. Por isso até que as estatísticas sobre intolerância religiosa não se falam. A estatística do Estado é uma, a estatística do município é outra, a estatística federal é outra, o que dificulta o mapeamento e o tratamento dessas denúncias. Vou fazer 3 comentários. Primeiro é o seguinte: eu defendo o atendimento especializado, um núcleo especializado, né, que ele seja, sobretudo, o coordenador desse tipo de ação. 2, você não vai depender de um atendimento especializado em cada município para ter uma atenção, né, àquele crime que, porventura, de intolerância do qual você tenha sido vítima. É muito importante que haja um protocolo de ação. Sim. Né? Às vezes a gente fixa muito o nosso modelo mental em estruturas. Ter protocolos rodando nas atuais estruturas é como se fosse o software do seu computador. Você pode ter esse mesmo computador rodando diferentes softwares dependendo da situação. Vai ter na cidade de 50 mil habitantes, né, eu estou pensando sobretudo nela, porque assim, quando a gente pensa as estruturas, eu não posso pensar para a cidade só de 2,5 milhões, que é Fortaleza. Eu tenho que pensar na cidade de 30 mil habitantes. Naquela cidade de 30 mil habitantes, eu posso não ter uma estrutura específica, mas eu posso ter na atual estrutura rodar um protocolo. Sim. Pronto. Sim. Então essa é a segunda coisa. A terceira coisa é que a gente não pode pensar só em resolver os problemas mediante o direito penal. Veja, eu sou um curioso da criminologia, né? É assim que eu me defino, né? Eu gosto de ler criminologia. E um dos pressupostos da criminologia é que é o seguinte: bem, se você infla o direito penal, se você joga muita conduta no direito penal, se você joga muita responsabilidade no direito penal, é que o que veio antes faltou. Mediação de conflito, educação, prevenção. A gente não deve colocar todas as nossas esperanças no direito penal. E eu vou ser mais duro agora. Eu defendo o direito penal mínimo. Veja, eu não quero uma sociedade que simplesmente amplie o número de crimes ou que puna mais. Né? Inclusive, eu sou fiel aos princípios a que eu me reportei na sua primeira pergunta. Eu quero uma sociedade que cometa menos crime, que ela seja menos violenta, que ela seja mais tolerante. Não vai ser o direito penal. Né? O direito penal ele é vingativo, ele é um direito retributivo, ele retribui. Né? Mas no mundo que a gente vive hoje, deputado, não seria necessário, não? Não, eu acho que ele é. Eu só quero, digamos assim, mas o foco retirar. É no que vem antes. Pronto, eu quero retirar a expectativa muito grande. Existe uma maximização da expectativa em relação ao que o direito penal pode dar. Existe uma maximização dessa expectativa. Eu quero equilibrar a expectativa. Eu acho que é muito importante que o direito penal seja acionado para reparar o direito daqueles que foram vítimas. Mas eu queria ampliar a outra perna. Eu queria ampliar a perna da educação, da prevenção, da tolerância. Em relação à intolerância religiosa, o que a gente pode fazer preventivamente hoje? O que tem sido feito? Primeiro, eu acho que a gente tem que defender o Estado laico. Eu acho que tem sido feito muito pouca coisa. Eu acabei de dizer, no Brasil nós estamos retrocedendo. Perfeito. Eu quero alertar o telespectador. Nós estamos num momento perigosíssimo. Né? Nós estamos retrocedendo desse ponto de vista. Né? É isso, assim, é muito perigoso quando um chefe de Estado ele tem uma preferência ou preferências, né, por um determinado tipo e ele faz isso de forma com dividendos eleitorais. Isso é muito perigoso. Portanto, eu acho que nós temos que primeiro cobrar laicidade do Estado, pluralidade, né,
Um diálogo como esse, um diálogo interreligioso, por exemplo. Eu acho que os canais públicos, os canais estatais, eles devem ser isso, plurais, estatais. Eu acho que a comunicação pública ela é muito importante. Veja, um tipo de programa como esse está rodando dentro de um canal, que é um canal público. Ele não rodaria, talvez, num canal privado, porque ele geraria suscetibilidades, né, determinados problemas. Então, eu acho que é apostar muito na educação, na consciência política e, sobretudo, né, nos valores do exercício, do respeito, né, eu acho que nós não vamos combater a intolerância, né, a partir de cima, simplesmente. Nós vamos ter que fazer um grande movimento. E nem o janeiro somente. Isso que eu acabei de falar para o Bernardo. Assim, veja, a responsabilização, né, eu gosto muito do verbo responsabilizar, mais do que punir. Você falou punição, eu utilizo o verbo responsabilizar mais do que o verbo punir. Porque responsabilizar é mais do que punir. Responsabilizar vem da palavra resposta. A vítima quer uma resposta. A sociedade quer uma resposta. Né? E responder é mais do que simplesmente aplicar uma sanção. Eu gosto muito de um movimento da justiça restaurativa. No caso de uma intolerância religiosa, você tem uma relação que ela foi quebrada. Pense um templo, você falou de um templo, né, que foi atacado fisicamente. Sei lá, pense uma casa de terreiro, um templo cristão, né, um templo budista, que ele foi atacado. Vamos pensar isso. Né? Houve a quebra de uma integridade, Sim. de uma dignidade. Uma justiça que simplesmente vinga, ela vai fazer perguntas sobre o passado. Ela vai perguntar o que houve, quem fez e como fez. Essas perguntas são muito importantes. Uma justiça que é restaurativa, ela faz essas perguntas, mas ela vai fazer outra pergunta. O que será de nós daqui para frente? É isso aí. Ela olha para o futuro. Isso, para mim, é muito importante. Eu não posso ser uma justiça só retributiva, que retribua dor com dor. Né? Até para ser isso que nós estamos falando aqui, reconectar, religar, solidariedade, eu preciso apontar para o futuro. Eu preciso dizer o seguinte, o que será de nós daqui para frente? É possível que aquele que foi intolerante não seja mais intolerante, que ele seja tolerante. Eu tenho esperança nisso. Eu tenho esperança imensa. Nós também temos. Eu tenho esperança imensa na mudança das pessoas. Esse é o papel nosso aqui. Por isso eu acredito que Agora aquele que foi... temos que agir, né? A gente tem que fazer esse trabalho realmente de educação e preventivo. A restauração, a justiça restaurativa, ela tem alguns pressupostos. O pressuposto é da palavra. A coisa mais importante no processo restaurativo da justiça restaurativa chama-se palavra. É a palavra. A palavra da vítima, a palavra do ofensor. Né? Por isso que as práticas restaurativas são práticas em círculos. Né? Por isso que existem várias religiões hoje que se esmeram no mundo. Se você olha do Chile à América do Norte, você vai encontrar centros de paz e restauração. Dos mais variados conflitos, conflitos interpessoais e tal. Veja, então para mim seria um antagonismo, uma contradição. Né? Eu que advogo justiça restaurativa para vários outros tipos de crime, eu não advogar justiça restaurativa para, inclusive... Então, assim, você vai ver os menonitas, os anabatistas lá na América do Norte, eles estão pregando justiça restaurativa. Então, eu acho super importante aprender. Você sabe qual é a grande fonte de justiça restaurativa? Os indígenas, né, da Oceania, né, chamados aborígenes, e os Mapuche aqui na América do Sul. Porque eles resolvem os seus conflitos, né, administrando a palavra. Se eu não for capaz de aprender com isso, eu acho que de fato, perfeito, se apostar simplesmente no direito de punir. Então, eu acho nós temos uma agenda plural. A nossa agenda para problemas complexos, nós não podemos ter resposta simples. Eu estou muito, digamos assim, incomodado e preocupado com a simplificação do mundo. Essa intolerância, essa polarização que o mundo vive hoje, deriva da simplificação. Você vive na sua bolha lá na sua rede social, as bolhas simplificam, as pessoas estão... Você convive com seus iguais, as pessoas estão diminuindo, né? as pessoas estão diminuindo a sua capacidade cognitiva, né? E plural, e de conviver com diferença. A sua capacidade de conviver com o diferente, só convive, e aí quando vê o diferente, quer matar o diferente. Não pode. Ou seja, eu tenho que aprender a conviver com o diferente. E para isso, eu preciso... digamos assim, abandonar uma postura simplista e simplificadora e adotar uma conduta que permita, né, agregadora, ampliar seus horizontes. Né? A gente está fazendo a nossa parte aqui, né? Aí o papel do programa é esse. Infelizmente terminou o tempo.
Então, Nós deputado, reconectamos, Bernardo? com certeza. Tá, posso Deputado, deixar o e-mail da Comissão de Direitos Claro, Humanos? vai Tá bom. aparecer aqui, Vai inclusive. aparecer aqui o e-mail, tá? Da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tá? Vai aparecer também aqui o Disque 100, que são as denúncias. Tá, okay? Então não deixe o trabalho. Deputado, eu queria agradecer muito sua presença e parabenizar por dar cara nesse trabalho. Como eu disse, o senhor escolheu uma causa nobre, mas bem difícil. Não muito popular. Não, né? Eu que Então, o diga. Não muito popular, mas parabéns. Muito obrigado pela confiança e pela disponibilidade de ter vindo aqui no programa. Né? Foi Então, maravilhoso, foi uma reconexão excelente, deputado. Muito obrigado. Então, se você quer saber mais, acesse aqui também as redes sociais do deputado Renato Roseno, tá? Que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Tá aqui o e-mail também dessa comissão. Se você perdeu a metade desse programa, ou parte desse programa, ou programas anteriores, não se esquece de reconectar com a gente. Tá aqui nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Vou devagarinho pro Léo, que é o nosso editor, dá tempo de colocar, né? O nosso Facebook, tá? E o nosso canal do YouTube, que você pode aproveitar e assistir todos os outros programas. Se você não quiser ver nossa carinha bonitinha na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, pode ouvir o áudio desse e de todos os outros programas no nosso podcast, que é o Reconecast, o podcast da Reconnect, nas plataformas Spotify e Deezer. Para você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Tá? Qualquer dúvida sobre intolerância religiosa, sobre direitos humanos, você contacta aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, muito obrigado Bernardo. Obrigado, a você que deputado. esteve com a gente até agora. Tchau, tchau. Até a próxima.